Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o segundo vídeo da análise fundamentalista da empresa Cielo. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a questão do endividamento. Como no primeiro vídeo, está aí na descrição, que é a análise do balanço patrimonial da empresa. Nós vamos utilizar como base histórica o ano de 2011 a 2020, verificar como que foi a evolução histórica do endividamento da empresa, verificar como que está a saúde financeira em relação ao endividamento da Cielo. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal, já ajuda demais para a continuidade do projeto. Tem minhas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook. Se você quiser acompanhar lá, vai ser muito bem-vindo também. Bom, vamos começar com a análise do endividamento, começando com a dívida bruta. A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Bom, o endividamento da empresa aqui, ó, de 2011 a 2015, ela teve um crescimento bem forte, bem exponencial, mas a partir de 2016 o endividamento total da empresa que vem diminuindo período pós período, sendo o pior período aqui, 2015. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida. A dívida líquida é um saldo líquido, que é a dívida bruta menos os disponíveis da empresa. Quando está no saldo negativo, quer dizer que o caixa é superior à dívida total da empresa. É bem raro ocorrer isso daqui. Ocorreu em 2011 e o caixa ficou um pouquinho superior em relação à dívida total da empresa, que a dívida da empresa em 2011 era bem pouca, mas a partir de 2011 a 2015 a diferença da dívida bruta em relação ao caixa aumentou consideravelmente, mas essa diferença vem diminuindo a partir de 2016, 2020 é que essa diferença está bem, até que numa média bem razoável. Bom, aqui a gente tem o volume de empréstimos e financiamentos a curto prazo e os empréstimos e financiamentos a longo prazo. Os empréstimos a curto prazo são os empréstimos que a empresa tem a pagar no período até 12 meses, ou seja, um período de um ano. Os empréstimos a longo prazo as dívidas que a empresa tem com os bancos e financeiras que ela tem que pagar no período acima de 12 meses, ou seja, um período bem a longo prazo. Bom, a gente faz um comparativo aqui, a barra azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo e a barra laranja é os empréstimos e financiamentos a longo prazo. Nós queremos que o volume de dívida a longo prazo seja maior que o volume de dívida a curto prazo. Se o volume de dívida a curto prazo foi inferior em relação à dívida a longo prazo, há uma grande probabilidade da empresa ter caixa o suficiente para poder pagar essa dívida com tranquilidade, para poder ter caixa, fazer suas vendas, para poder fazer a receptação das suas taxas, para poder gerar caixa e poder honrar esses compromissos com tranquilidade. Bom, analisando o gráfico aqui, isso aqui sempre ocorreu, ou seja, sempre houve o período da dívida. Em sua grande parte, a dívida a curto prazo sempre foi inferior à dívida a longo prazo. Só com uma exceção aqui em 2014, que foi o único ano que a dívida a curto prazo foi maior do que a dívida a longo prazo. Porém, essa diferença aumentou em 2015, o volume de dívida a longo prazo aumentou em relação à dívida a curto prazo. Isso daí sempre ocorreu de 2016 a 2020. 2020 aqui a dívida a curto prazo é praticamente nula em relação à dívida a longo prazo, ou seja, a dívida da empresa está a perder de vista aí, ou seja, acima de 12 meses. Bom, aqui a gente tem o comparativo dos empréstimos e financiamentos a curto prazo em relação aos disponíveis da empresa. Os disponíveis ou as disponibilidades são o dinheiro que a empresa tem, que ela tem à sua disposição para ela utilizar para qualquer fim. É os caixas que a empresa tem, o dinheiro que está na própria empresa, e nas contas de resgate imediato, como conta corrente, conta poupança, CDBs de liquidez imediata. O ideal é que o caixa sempre seja superior à dívida a curto prazo. Se o caixa os disponíveis for inferior à dívida a curto prazo, há uma grande probabilidade da empresa ter que pegar mais empréstimos e financiamentos para poder gerar caixa, para poder honrar esses compromissos. Fora que a empresa não tem só os empréstimos a pagar, tem folha salarial, tem os fornecedores, os impostos. Então o ideal é que sempre a empresa tenha mais disponíveis do que empréstimos e financiamentos, porque esse saldo restante ela precisa honrar os outros compromissos. Se ela não tiver o saldo suficiente, igual eu disse, ela precisa captar capital de giro, e são mais empréstimos e financiamentos, e é um dinheiro que tem custo que acaba impactando no lucro líquido da empresa. Bom, a gente consegue avaliar. A barra laranja são os disponíveis, é o caixa. A barra azul é os empréstimos e financiamento a curto prazo. Só em 2014 que a dívida a curto prazo da empresa foi superior aos disponíveis da empresa.
2015 também, o caixa da empresa foi bem pouco em relação aos empréstimos e financiamentos a curto prazo. Aqui houve possivelmente aqui a empresa captou capital de giro para poder alimentar o caixa da empresa. 2016, a diferença aqui ficou bem mínima aqui do caixa em relação à dívida a curto prazo. A dívida ainda foi um pouquinho superior em relação ao caixa, mas a partir de 2017 aqui o caixa da empresa cresceu bastante. Aqui possivelmente aqui ela pegou mais empréstimos e financiamentos para poder gerar caixa, para poder investir nas suas operações. Aqui a gente consegue avaliar que os empréstimos a curto prazo diminuiu e o caixa aqui aumentou consideravelmente. Possivelmente aqui isso daqui foi alimentado com empréstimos e financiamentos. Bom, 2018 o volume aqui de empréstimo e financiamentos veio diminuindo e os disponíveis veio aumentando em relação aos empréstimos a curto prazo. O volume da dívida a curto prazo veio diminuindo cada vez mais, o caixa aumentando. A dívida aqui está bem mínima em relação a dívida a curto prazo, está bem mínima, ou seja, a empresa transferiu toda a sua dívida a longo prazo e o seu volume de caixa aqui vem aumentando período pós período. Então tá no cenário até que razoável. A única coisa me preocupa que eu acho que a empresa captou mais empréstimos e financiamentos, jogou todos esses empréstimos e financiamentos a longo prazo, na promessa de pagar no período acima de 12 meses para poder gerar caixa, para a empresa poder continuar operando. Eu acho que esses empréstimos e financiamentos a curto prazo em relação às disponibilidades não tá num cenário tão bonito assim, porque eu acho que a empresa alimentou o seu caixa com mais dinheiro de bancos e financeiras. Por isso a gente consegue explicar que do aumento da dívida da empresa a longo prazo, ela captou capital de giro, jogou essa dívida para longo prazo. Só que quanto mais longo prazo fica a dívida, mais fica caro esses empréstimos e financiamentos. Então aqui essa situação me preocupa um pouquinho. Bom, aqui a gente tem um capital investido. O capital investido são todos os dinheiros, todo o volume de capital que é utilizado para financiar as operações da empresa. Que a gente utiliza o patrimônio líquido, que é o dinheiro próprio, o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas, e o capital que é acumulado no caso do lucro líquido da empresa. E a dívida bruta também, que a dívida ela tem como finalidade financiamento das operações, só que a dívida bruta ela é um dinheiro, é um capital, empréstimos e financiamentos, então ela tem um custo que acaba gerando despesas financeiras, e essas despesas financeiras influenciam diretamente no resultado da empresa. Bom, a barra laranja aqui é a dívida bruta, ou seja, o endividamento. A barra azul é o patrimônio líquido da empresa. O patrimônio foi superior à dívida entre 2011 a 2013. Porém, aqui a partir de 2014 a dívida bruta foi superior ao patrimônio líquido, ou seja, a partir de 2014 a empresa ficou sendo mais operada com capital de terceiros do que com capital próprio. Isso aí não é o ideal. 2015 a dívida da empresa aumentou muito em relação ao patrimônio líquido, ou seja, a empresa ficou sendo mais investida novamente com mais capital de bancos e financeiras do que com capital próprio. 2016 essa diferença diminuiu um pouquinho, o volume de patrimônio líquido da empresa aumentou, cresceu bastante num patamar considerável, diminuiu um pouquinho em relação à diferença da dívida bruta da empresa. 2017 o patrimônio líquido continuou crescendo. 2017, do período estudado, foi o melhor período em relação ao patrimônio líquido. Em 2017 a empresa ficou mais operada com capital próprio do que com capital de terceiros. 2018 esse patamar se manteve, 2019 também, 2020 também. Então, atualmente, principalmente a partir de 2017 a 2020, a empresa está sendo mais operada com capital próprio do que com capital de terceiros. Isso daí é positivo. Bom, pessoal, aqui a gente termina a análise. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais, já ajuda na continuidade do projeto. Tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Se puder dar essa força aí, já ajuda demais. Se você tiver alguma sugestão, dúvida, ou se não ficou alguma coisa clara do vídeo, pode estar deixando aí nos comentários. Se você também queira ter uma sugestão de empresa para ser analisada, lembrando, também tem meu canal, tem um estudo de outras empresas, também você vai ser muito bem-vindo. Aqui na descrição vai estar o link do vídeo do demonstrativo da análise demonstrativa do resultado do exercício e do balanço patrimonial da Cielo. Bom, pessoal, um grande abraço, até o próximo vídeo.